O fair play financeiro dará um basta na confusão nas contas, nas finanças, na economia dos clubes de futebol no Brasil? E a CBF resolveu que não vai adiar o início do Campeonato Brasileiro. Com isso, os clubes que estão disputando estaduais que sofreram paralisações, como é o caso do Campeonato Paulista, terão um calendário apertado. Como é que vai ficar isso aí? Vai atrapalhar a preparação? E Ariel Holan, completando um mês de Santos, terá terça-feira o seu primeiro grande desafio: enfrentar o São Lourenço na Argentina, ele que é argentino, em jogo uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Os temas do nosso papo dessa sexta-feira santa. Vá até o final do vídeo. Vamos nessa. Bem, o projeto de fair play financeiro ele já existe, foi preparado inclusive pelo César Grafietti, que entrevistamos na quinta-feira no Dividida, aqui no UOL. Você pode acessar, inclusive, aqui no canal do UOL, no YouTube, por exemplo, a íntegra da entrevista, os melhores trechos do papo excelente com ele, que é o maior especialista em análise financeira dos clubes de futebol do Brasil. Ele preparou o projeto, mas a CBF não colocou em prática. É bom entender o seguinte: o fair play financeiro não vai castigar os times que têm mais dinheiro e contratam mais jogadores por conta disso. Ele vai atacar os times que não conseguem justificar de onde vem a grana, como ele gerou a receita para fazer aquelas aquisições, por exemplo. Ou seja, é preciso que o clube explique de onde vem aquele dinheiro, se ele gerou aquela receita. Né? Então existe uma série de regras, e isso pode dar uma bela disciplinada na coisa, até para evitar que mais clubes se aventurem em situações nas quais eles vão se endividando, vão gastando ou vão ganhando apoio de pessoas que colocam dinheiro e de repente, em dado momento, aquilo vira uma dívida monstruosa. Enfim, ele pode regulamentar. Não vai resolver totalmente o problema? Claro que não. Nem na Europa isso acontece. No continente europeu, não são poucos os casos em que os clubes driblam o fair play financeiro para fazer contratações por meio de dinheiro que vem dos seus proprietários, por exemplo. Então, é importante ter o fair play financeiro, é importante entender que ele não vai punir quem tem dinheiro, quem gera receita e com isso contrata jogadores, mas pode colocar um freio na gastança descontrolada que caracteriza até hoje clubes de futebol no Brasil, porque o custo disso, no final, é muito elevado. São dívidas monstruosas e a gente vê aí alguns clubes em situação terrível no futebol brasileiro, alguns deles com dívidas na casa de R$ 1 bilhão. Bem, a CBF não vai adiar o início do Campeonato Brasileiro. Isso significa que competições como o Campeonato Paulista, que sofreu paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus e do veto à realização de jogos de futebol no estado de São Paulo, essas competições vão ter que correr. Os times terão que disputar jogos encavalados, próximos uns dos outros, para cumprir essa agenda. E é importante cumprir essa agenda porque é daí que vem o dinheiro dos patrocinadores, da televisão. O time tem que jogar para gerar receita. Já não tem bilheteria, já caiu o sócio torcedor. O mercado numa espécie de uma recessão, né, em função da pandemia do novo coronavírus. Então a televisão, os jogos na televisão são a solução, é o que mantém oxigenadas as finanças dos clubes, que precisam jogar e terão que jogar partidas num período muito curto, umas atrás das outras. Isso significa que, claro que vai atrapalhar a preparação. É evidente que isso vai prejudicar, porque não terá tempo para treinar, não terá como fazer do estadual uma espécie de pré-temporada, porque os jogos vão ficar muito próximos uns dos outros. Mas não tem jeito. Vivemos um momento de crise e isso vai acabar acontecendo. É claro que os campeonatos, como o do Rio de Janeiro, que continuaram, vão permitir que as equipes que dele participam tenham um pouco mais um refresco maior, períodos maiores entre um e outro jogo, podendo treinar, podendo preparar. É claro que isso pode ter um impacto quando começar a competição nacional, o Campeonato Brasileiro. O Santos tem Ariel Holan, técnico argentino, no comando há um mês. E na terça-feira estará em Buenos Aires enfrentando um dos grandes clubes do futebol argentino, o São Lourenço. O São Lourenço é um time que vive um momento meio delicado. Tá? Mal colocado no Campeonato Argentino, sendo questionado, o técnico da Bovo tendo problemas com os irmãos Romero, né? O Oscar Romero que jogou no Racing e o Ángel Romero que jogou no Corinthians. Os dois não devem, inclusive, ser titulares contra o Santos na terça-feira, mas o time venceu o Estudiantes no início dessa semana, que está terminando, e com isso deu uma aliviada, refrescou um pouquinho.
né? Terá um jogo contra o Rosário Central antes de enfrentar o Santos, mas deve colocar reservas, priorizando o confronto pela Libertadores. Não é o São Lourenço vivendo seu grande momento? Não. Seu técnico veio de um ótimo trabalho no Argentino Júnior, se afastou do clube em janeiro e há poucas semanas assumiu o comando do São Lourenço, mas é um time com camisa, é um time campeão da Libertadores 2014, é um time grande da Argentina que vai jogar tudo contra o Santos. É possível o Santos se classificar, apesar de viver uma transição, mudança de comando técnico? Claro que é. Eu acho até que o Santos vive um momento mais estruturado do que o time do São Lourenço, mas é um confronto perigoso. E esse jogo de ida é um jogo para o Santos trazer um resultado para o Brasil que lhe dê a condição de jogar em casa na partida de volta, que deve ser em Brasília, sem desespero, né? Sem ter que reverter ali um placar adverso, no caso de 2, 3 gols. Então acho que esse é o principal objetivo, deve ser o principal objetivo do Santos. Fazer um bom jogo, trazer um bom resultado, claro, uma vitória seria excelente, mas um empate para tentar, ajustando a equipe pouco a pouco, chegar nesse confronto de volta em território brasileiro e conseguir a classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores. É um confronto perigoso, mas não é o pior dos mundos. Pelo contrário, o adversário do Santos não vive um grande momento, tem problemas internos frequentes, mas aquela história, tem camisa, tem tradição, é time grande e vai jogar todas as suas fichas nesse confronto, porque sabe que se conseguir passar pelo Santos, alcançando a classificação para a fase de grupos da Libertadores, o São Lourenço vai resolver boa parte dos seus problemas. Qual